Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito calor, então tudo tranquilo. E domingo passado, falar em tranquilidade, né? Uma coisa plácida. A gente observou uma manifestação, se eu posso dizer como manifestação, que foi um chamado do ex-presidente senhor Jair Bolsonaro para que seus apoiadores, que realmente, como Lula reconheceu, ainda são muitos, enchessem a Avenida Paulista em São Paulo para ele se justificar dos crimes, né, dos quais ele está sendo acusado. E reuniu bastante gente e no palanque, no palco lá, a gente percebe que teve uma encenação da senhora Michele para um leve chamado entre... Leve não, na verdade ela falou, vai, com todas as palavras, com todas as letras, para que o Brasil se tornasse um estado teocrático, onde se mistura, é normal, né? Misturar a religião com a política. E no mundo real, sem ser no universo paralelo do pessoal bolsonarista, a gente percebe que a coisa, sempre quando se misturam essas duas coisas muito importantes na humanidade, no nosso dia a dia, que é a política e a religião, existe, quando eu digo importante, eu digo que elas existem uma influência muito forte, embora a gente muitas vezes não sinta, mesmo para as pessoas que não têm religião, como as pessoas que não se interessam por política. E eu fiquei meio preocupado, né? Porque se uma coisa dessa pega, porque na religião, com Deus, pode tudo. E a gente sabe que o mundo é bem diferente, é um lugar um pouco mais complexo. Não é o preto e o branco, é um pouco mais cinza, um pouco mais colorido ali. E com arco-íris no meio. E não é fácil a gente tentar definir assim, ou seja, uma coisa que melhoraria a vida das pessoas, simplesmente misturando essas duas potências que é a religião com a política. E a senhora Michele Bolsonaro, ela tem um forte apelo, né? Parece que uma pesquisa que fizeram aí, que não vou lembrar o nome agora, ela ficou em segundo lugar depois do Tarcísio aqui, o governo de São Paulo. Bom, tava lá o que muitos começaram a chamar de carnagado, né? Uma micareta, justamente por a proximidade com um pouco mais do carnaval, um carnaval fora de época. E o próprio Bolsonaro, então, começou a falar e se manifestar, dizendo que, no fundo, sintetizando tudo, que deveria ser anistiado, ou seja, do que ele está sendo acusado, simplesmente deveria passar uma borracha, segundo suas próprias palavras, e recomeçar tudo de novo com paz e amor e harmonia, como sempre foi o Brasil, né? Como sempre foi o nosso país. E realmente foi uma coisa expressiva, tem muita gente ainda apoiando esse senhor. E possivelmente a gente não vai demonstrar para essas pessoas que eles estão do lado errado justamente por acharem que está do lado certo. E quando eu digo isso, eu não estou defendendo uma esquerda, eu acho que a esquerda não, eu tenho certeza, a gente vê historicamente que fez muitas atrocidades, barbaridades, como em qualquer nome que o ser humano tenta levantar uma bandeira, e depende do caráter desse ser humano que está levantando, ele pode sim cometer muitas atrocidades. E esperamos ver o que acontece. E também, só para terminar, né, essa coisa de manifestação pró-democracia, o que eles estão pedindo, né, é uma manifestação para tirar a ditadura aí do governo Lula e instaurar uma democracia, sei lá, seja o que eles acham que isso significa.
o pastor Silas Malafaia, que também é muita influência com uma igreja que eu não vou citar o nome, mas assim, ela existe muita influência na vida de muitas pessoas. E falou que o Bolsonaro não falou, né? E é claro, até por medo da prisão em flagrante pode até acontecer isso. Depende do que ele falar do STF ou alguma coisa aqui que seja fora das normas democráticas, ele pode simplesmente sim ser preso pela Constituição, pela norma. Então o Malafaia aproveitou e falou, né, porque ele sabe que tem uma blindagem não política, mas religiosa, onde, como eu disse, Deus pode tudo e ele simplesmente falou um monte e é por aí. Esperamos que isso vai acontecer. Eu, particularmente, penso que na prática não vai acontecer nada, né? Ele vai continuar sendo indiciado, como já foi indiciado, e logo será julgado e possivelmente, e uma grande parcela da população, principalmente aqueles que foram, as pessoas que foram mortas pelo Covid-19 na pandemia, além desse senhor fazer uma chacota, né? Como se estivesse tossindo, e muitas pessoas morreram, elas esperam pelo menos um pouco de dignidade da justiça brasileira e um exemplo para futuros projetos que elevam, por exemplo, a certas coisas próximas ao nazismo, uma ideologia de capacidade de eugenista e uma nação dividida, empobrecida em todos os sentidos quando acontece isso. Esperamos que seja um exemplo, porque se ele não for julgado alguma coisa parecida, infelizmente a gente vai ter uma brecha para futuras pessoas que vão começar a fazer o mesmo ou pior. Pessoal, obrigado. Isso aí é tudo por hoje. Não esqueçam de colocar o dedinho aí, dar um like. Não esqueçam de se inscrever no canal quem não é inscrito. Um abraço e namastê.